Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E antes de falar um pouco sobre essa aula de hoje, eu queria pedir desculpas pela aula anterior por as notificações do Facebook que ficou aparecendo, tá, gente? Enfim, não vou regravar um vídeo inteiro só por causa disso, mas já tirei aqui, já cancelei, espero que não venha a acontecer, beleza? Então vai desculpando. Então hoje estamos entrando aqui na aula número 2, que é a aula sobre os sumerianos, aqui no nível Sociedade 1, no caminho Sociedade. E, gente, vimos na aula passada um pouco sobre algumas possibilidades da vida, como a vida surgiu na Terra, tá? Então, acredito que houve a panspermia, existe a evolução e certamente, né, dentro desse intercâmbio sideral, material genético de outras partes terminaram se misturando, influenciando a nossa vida, tá? E agora a gente indo para os povos antigos, eu vou destacar aqui agora alguns que já vêm nas nossas mentes e vou me focar basicamente em um, e não vai ser muita coisa que vai ser colocada, mas tem algo muito importante que é para fazer a gente pensar sobre aquilo que está um pouco fora do que a nossa história normalmente divulgada coloca. Então, quando a gente fala de povos antigos, para começar, nós lembramos de quem? Dos maias, né? 2012 deixou isso muito mais famoso, aí o templo de Kukulcán, as ruínas de Pumapunco dos pré-incas, Bolívia, uma região ali, incas, que a gente lembra das ruínas de Machu Picchu, Peru, as 3 grandes pirâmides aí representando o Egito, tá? E essa antiga cidade, esse templo chamado Ziggurat, dos sumerianos. Gente, e o foco de hoje é justamente sobre essa galera aí, os sumerianos, que é tido como uma civilização anterior a todas essas antigas civilizações que deixaram uma marca muito grande na nossa cultura, fora as civilizações orientais também, certo? E sumerianos, por que é interessante falar sobre essa galera? Vamos lá, vamos para o passado. Sumerianos, eles viveram na região atualmente conhecida como Iraque, tá? Na região da antiga Mesopotâmia, entre os rios, né, Tigre e Eufrates, aquela coisa toda que a gente já estudou. Então é uma região com muita história, perto ali do Nilo, aquela região do Oriente Médio. E os sumerianos, gente, foram povos excepcionais. É bem famoso que eles foram basicamente a primeira civilização a deixar registrada uma escrita, tá aí embaixo aí, ó, a escrita cuneiforme, que é uma escrita muito avançada. É uma escrita que, inclusive, além de terem as letras, vamos dizer assim, existem também símbolos que representam orientações, advertências, enfim, é uma escrita muito avançada. Mas eu vou destacar isso que está aí embaixo, tá? Aí onde tem essa tabuleta aí no mural sumeriano. Gente, olha um pouco para essa imagem aqui de baixo, um pouco para a esquerda, o que está representado ali no céu. E aí está destacado na direita uma figura de uma estrela, tá? É uma estrela, não tenho o que discutir, certo? E várias bolinhas ao redor dessa estrela. Ou seja, para a gente é uma coisa explícita estar no céu e é uma representação que bate, olha aí na direita, com o nosso sistema solar. Então há uma representação do Sol, uma estrela esférica, central, e ao redor dela os planetas do sistema solar. E aí do lado, aqui no canto da direita, há uma correlação desses círculos ao redor dessa estrela com o nosso sistema solar. Então podemos ver uma relativa e correta proporção dos planetas. Olha aí, ó, esferas maiores, Júpiter, Saturno, depois ali ó, Urano e Netuno, maiores e praticamente idênticos, e os menores completando aí Marte, Terra com a nossa Terra com a sua Lua, Vênus, Mercúrio e Plutão. Então é algo que deixa a gente pensar. Gente, estamos falando de uma civilização que viveu aí no Iraque há, sei lá, 6.000, 8.000 anos atrás. Eu acho que foi em 2015 que a gente conseguiu visualizar Plutão, apesar de já visualizar nitidamente, né? Então você vê que não é fácil ter certos conhecimentos. Em 1800 e pouco é que Plutão foi descoberto, tá? Então é muito complicado, então é praticamente uma astronomia impossível. Como é que essa galera sabia isso? Então vamos entender um pouco eles, para a gente poder estar falando sobre esses pontos.
Mas antes eu queria deixar o seguinte, para você conhecer um pouco mais sobre os sumerianos, sobre diversas descobertas que eles fizeram, que a gente usa até hoje. Por exemplo, eu fiquei impressionado como até contrato, cerveja, várias coisas foram criadas nessa época. Maquiagem, enfim, a própria roda, muita coisa atribuída aos sumerianos. E eu vou recomendar esse vídeo do canal Red Pill, do meu colega Renan Destro, tá esse cara bonitão aí na foto, que é um vídeo de título "É por isso que os sumérios não são ensinados nas escolas. Tábuas da antiga civilização perdida". Recomendo bastante. Ele fez uma bela compilação de diversas situações e do porquê os sumerianos não serem muito estudados, tá? Então recomendo, vou tentar colocar aqui como um vídeo adicional na academia, inclusive já tem autorização dele, mas de antemão já deixo a referência para vocês estudarem, beleza? Valeu, Renan, também. Então vamos seguir. Vamos falar agora um pouco sobre o conto sumeriano, que é bem interessante esse conto, porque vou destacar aí o Zecharia Sitchin, que é um dos que dedicou boa parte de sua vida a estudar os sumerianos. Existem eles, não só ele como outros pesquisadores, e que muito do conto sumeriano cai ao que a gente chama, né, da teoria dos deuses astronautas, que muita gente da parte científica, muito cética, já coloca como teoria da conspiração, esquece a baboseira, mas precisamos estar atentos ao porquê desses estudos de décadas nos trazem perspectivas e possibilidades muito interessantes. E aí no meio eu estou destacando esse livro chamado Contatos Alienígenas, né, de 96, que eu comprei, eu acho que foi em 99, salvo engano, numa Bienal do livro que teve aqui. E já tinha uma colega minha já tinha me mostrado, isso em 97, achei interessante, comprei. E dentro desse livro tem umas páginas pretas, negras, que mostraram algo que para mim fez um sentido muito grande, que até então eu já tinha ouvido algumas hipóteses, mas nada com uma riqueza de possibilidades e detalhes tão grande como foram os sumerianos. E aí destacando lá na esquerda, né, o sistema solar explicitado, desenhado, não é uma escrita cuneiforme que diz que é a mãe sol, não. É um desenho explícito. E aqui a representação do nosso velho sistema solar, com seu cinturão de asteroides, e a gente vai entrar nesse mérito. E aí, dando sequência, são essas páginas, essas fotos fui eu que tirei, tá? Tem um livro aqui, dessas páginas pretas que falam no princípio os alienígenas. Então ele fala sobre esse conto dos sumerianos, onde eles vão falar sobre os Anunnaki, tá? O que Anunnaki? O que significa Anunnaki? É um plural, uma palavra em plural que define que são aqueles que vieram dos céus para a terra. Ou seja, a maior parte completa das invenções dos sumerianos, eles relatavam, e aí sempre tem umas divergências, interpretações, enfim. Mas o que é colocado que eles relatavam é que todo o conhecimento adquirido, rede de esgoto avançado, enfim, os caras faziam coisas... Olha o vídeo lá do Renan no Red Pill. Muita coisa que a gente usa até hoje. E eles falavam que isso foi um conhecimento dado pelos Anunnaki. Ou seja, foi um conhecimento que aqueles que vieram do céu entregaram para eles que estavam aqui. Tá? Inclusive o conhecimento astronômico. E aí você já começa a pensar, como é que uma galera de 8 mil anos atrás já sabia coisa pra caramba de astronomia, né? Fica essa lacuna. Como é que a gente preenche? Aí eles sabiam de um jeito que a gente não imagina, ou alguém com mais tecnologia e falou para os caras. Eu acho que é muito mais racional pensar nessa possibilidade do que tentar imaginar como aquela galera sabia desses detalhes que a gente só hoje está começando a conseguir com zilhões de equipamentos para auxiliar, beleza? A gente nunca duvida da capacidade intelectual humana, não. Mas isso também não quer colocar em queda que é uma possibilidade muito plausível de alguém ter passado o conhecimento para eles, tá? Isso também é racional, isso também é inteligente. Então aí tem falando um pouco sobre os colonos do espaço sideral, que justamente eles falam que dentro do nosso sistema solar existe um outro planeta, tá? Que ele tem uma órbita muito longa e muito diferente da maioria dos planetas do nosso sistema solar. Então ele passaria pelo nosso sistema solar, ele é atraído pelo nosso Sol, mas em uma órbita muito longa. Dizem que é 3.600 anos, 4.000 anos, enfim. Longa pra caramba. Se passou há 4.000 anos, há 3.500 anos atrás, ainda vai levar, bota aí, 500 anos pra gente ver se cidadão passar por aqui. Então,
é uma órbita muito longa. E existem alguns estudos, como certamente vou citar aqui no slide, do planeta X, da ciência, estudando o comportamento de Netuno, até mesmo de Urano, Plutão ali, de que há a possibilidade, inclusive de corpos que são às vezes ejetados da nuvem de Oort e tal, que pode existir sim um grande planeta, um planeta massivo, mas que a gente não conseguiu detectar ainda. Gente, detectar certas coisas no espaço é mais fácil você ver uma galáxia lá longe, às vezes, do que uma coisa que está aqui dentro do sistema solar. Realmente é muito complexo. E agora vamos lembrar que estamos falando com uma galera de 8.000 anos atrás, tá? E aí você vê nesse conto sumeriano, eles falam sobre o planeta Nibiru, tá? Tá bem famoso. Todo mundo quer falar de Nibiru, né? E fica lá segundo o sol, tirando foto, Nibiru aparece, some, fica essa zoeira toda. Mas indo para uma possibilidade, tá? Esqueça que Nibiru não está se escondendo aqui atrás do Sol. Ele não brinca de esconde-esconde desde a década de 70, que isso é sacanagem. Um astro de grande porte, se tivesse já entrando no nosso sistema solar visível, qualquer telescópio amador já estaria vendo pelo menos que tem um pontinho de luz ali chegando. E certamente perturbações seriam detectadas, tá? Então, se ele existe, ele não está coladinho aqui no Gugu, não. Então, aí vocês podem ver uma simulação, né, uma ideia de uma órbita completamente diferente em relação ao nosso sistema solar. Seria essa linha vermelha aí, tá? Ou não sei se é a linha vermelha, não sei se a linha vermelha é Plutão ou é a linha grande, mas seria uma órbita muito elíptica, tá? Em relação, e um ângulo completamente diferente dos demais que tendem a ficar vamos dizer assim, no equador do sistema solar. No meio aí é um GIF mostrando o seguinte, que quando astros estão próximos e carregando com eles partículas, né, em órbita, asteroides em sua órbita ou até mesmo satélites, basta eles estarem próximos que já submete ao choque, certo? De muitas partículas. E aí é uma das possibilidades de certos cometas estarem sendo ejetados para dentro do sistema solar. É um grandão está empurrando na nuvem de asteroides que existe na borda do sistema solar. Tá? Então é uma possibilidade. E por ser um planeta que tem uma elipse, que tem uma órbita, na verdade, muito longa, povos antigos diziam que era um planeta com uma velocidade, né, muito alta. E aí diz que na proximidade do Sol era visível como com duas caudas, né, semelhante a essa representação aí na direita de Nibiru com suas duas caudazinhas aí. E vamos dar sequência. E aí os sumerianos falavam o seguinte, eles davam uma ideia de como foi formado o nosso sistema solar. E isso foi o que me fascinou nesse livro, eu achei incrível, porque são povos muito antigos falando coisas muito complexas. Eles falavam que a configuração inicial, desde que o sistema solar surgiu, e aí meio que uma ciência atual fala, surgiu, né? A ciência fala Big Bang, foi resfriando, o Sol ficou lá, o resto foi resfriando, a crosta formando e bum, o sistema solar, e as partículas foram se aglomerando e gerou os astros. Só que a configuração inicial pelos sumerianos não era exatamente como era agora. Existia, por exemplo, eram outros astros, e dentre esses astros tinha um astro chamado Tiamat, que não é o dragão aí do Cavaleiros ou do Caverna do Dragão, não. Era um planeta grandão, certo? Que fazia parte aqui desse sistema solar. E eles fazem sempre uma coisa, tudo da nossa história, da ciência, quando fala dos antigos, tudo é mitologia, né? A gente vai chegar nesse assunto também mais pra frente. Então eles sempre associavam a um deus, o planeta deus do Tiamat, de Júpiter, de Saturno, enfim. E aí diz que o seguinte, diz que Nibiru, em toda a passada dele pelo nosso sistema solar, ele termina mexendo um pouco com o rearranjo do sistema solar. Então inclina um pouco ali, um aqui, empurram para lá, mudam de órbita aqui, etc. Tal. É um corpo grande, com seu forte magnetismo, e vai terminar alterando o equilíbrio, né, gravitacional do nosso sistema solar. Então algumas coisas são acomodadas. Por exemplo, hoje a ciência defende que provavelmente um astro muito grande lá atrás bateu pesado em Urano, porque é o seguinte, todos os planetas eles giram, né, em um certo eixo inclinado. Então vamos considerar assim, que em relação ao Sol, olhando para você, para ter uma noção, eles giram em pé. Urano ele gira deitado. É o único que gira deitado. Então indica que algo bateu nele para fazer ele inclinar tanto assim.
Então existem sempre as possibilidades de astros passando por aqui de grande porte. Isso lá atrás. E existe também hoje, o que não era defendido, mas a ciência já está identificando, os chamados planetas errantes. Sempre se colocava um planeta ao redor de estrelas, mas já viram que existem planetas que estão dispersos, saíram de suas órbitas ou estão viajando aí pelo espaço. E, inclusive, também já estão defendendo astrônomos que planetas mudam suas órbitas, seja por impacto ou por outros fatores, tá? E uma coisa que eu achei interessantíssima, que povos rudimentares de 8.000 anos atrás falaram sobre a origem da Lua. Eles disseram que Tiamat estava aqui de boa, né, rodando ao redor do Sol, quando veio Nibiru. Nibiru, nessa vez, quando ele não passou só interferindo. Ele passou tão perto da Terra que a gravidade de Nibiru fez o quê? Ó? Arrancou um pedaço da Terra. E esse pedaço da Terra ficou na órbita e a Terra, sem um pedacinho, ficou lá. E com o tempo, estamos falando de milhões de anos, essa nuvem de poeira da pancada se condensou, ou se agrupou, se aglutinou, formando a Lua, e o resto é o que a gente chama hoje de planeta Terra. Então é algo muito interessante para estar sendo cogitado por uma civilização de 8, 6, sei lá quantos mil anos atrás. Tá? Isso é, inclusive, uma consideração muito plausível da nossa ciência atual para a formação da Lua. É o impacto de um corpo, seja lá quem for, na Terra e ter aglutinado a poeira né, dela e formado a Lua. E novamente, ó a galera, o que os sumerianos já estavam pensando ou sabendo, né? Vai saber. E aí um gifzinho da nossa bela Lua girando. Lembrando que a Lua ela gira, tá, gente? Ao redor dela. Só que ela gira na mesma velocidade, numa velocidade tal que uma face dela está sempre virada pra gente. Por isso que a gente não enxerga o outro lado, o lado escuro da Lua. E dando sequência é o seguinte, outra coisa também. Eles disseram que em uma das passadas de Nibiru, certo? O que é que aconteceu? Nibiru acertou um planeta, onde esse planeta foi destruído e ficou um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Esse cinturão de asteroides existe? Existe. Tá aí um GIF para mostrar para vocês aonde é que ele fica. Na órbita de Júpiter tem um aglomerado tem um conjunto grande de asteroides que estão se movimentando e entre realmente a órbita de Júpiter e Marte tem o chamado cinturão de asteroides, tá? E gente, aí na esquerda vocês estão vendo a localização, aí dá o nome aí de asteroides troianos e o cinturão de asteroides. E isso é algo recente, tá? Inclusive nesse cinturão de asteroides tem um corpo celeste, que é o chamado planeta Não, tá? Que é Ceres. Aí do lado do GIF girando, vocês estão vendo aí uma foto que foi tirada em 2005 do planeta Não, Ceres. E aí repercutiu bastante, porque na foto de Ceres, uma região está com um brilho muito alto, que está destacado aí em cima, tá? É dentro dessa cratera, essa região. E aí fizeram a comparação aí de Las Vegas visto do espaço e essa região vista de Ceres. E ambas são brilhosas, né? Ou seja, é uma luz muito forte sendo emitida, ou é um reflexo muito forte da luz do Sol, ou é uma luz própria ali embaixo. E aí ficou, é uma base alienígena, não é? Enfim. Diz a ciência que isso aí salvo engano, é sal. Salvo engano, é sal, uma bancada de sal muito grande que está refletindo a luz do Sol. Fica para vocês aí pensarem, beleza? Eu não estou dizendo nada, eu também não sei, pode ser sal realmente. Mas que chama atenção pra caramba, chamou e repercutiu bastante. E o que mais me impressiona não é Ceres, é os sumerianos estarem falando de cinturão de asteroides. Gente, vocês não fazem noção, isso é muito louco, mano. E aí, seguindo, os sumerianos falaram também um pouco sobre, dentro da mitologia deles, sobre a importância que uma galera que mora em Nibiru, o chamado Anunnaki, né, o que é que eles vieram fazer aqui na Terra. E é uma novela que eu achei fantástica demais. Uma fantasia, vamos dizer assim, muito mirabolante para uma civilização muito antiga. Disseram que os Anunnaki vieram para o planeta Terra, principalmente para coletar ouro, porque dentro de um estudo deles, eles viram que a Terra tinha uma concentração muito grande desse minério que eles precisavam para estabilizar a atmosfera deles. Olha o negócio, olha a complicação do negócio.
E aí eles começaram a minerar aqui no nosso mar. Aí viu que, pô, velho, no mar a gente não está conseguindo produzir o que a gente precisa. Vamos pro solo. Aí viu que no solo a concentração era melhor tal e começou a minerar, tá? Então o ouro era muito importante para o povo do céu. E de lá para cá, todos os povos antigos, eles têm um culto muito grande ao ouro. E aí pergunta o que é que eles faziam com ouro? Nada. Eles faziam isso aí, decoravam as paradas. E eles falavam que o ouro era muito importante, visado por diversas culturas antigas, porque era visado pelos deuses. Eles falam isso, tá? E aí você vai caçando o que é que os deuses de todo mundo querem ouro, até chegar aos sumerianos que explicam, não, realmente os deuses gostam muito de ouro, porque é bom para o planeta deles, porque eles utilizam na cultura deles, utilizam inclusive para tratamento do corpo deles e tal. Aí você, rapaz, essa galera realmente viaja, né? Mas é que tá, são povos muito antigos e numa viagem muito complexa. E seguindo, vamos cair no estudo de quase todas as civilizações muito antigas na questão dos deuses astronautas. Né? Os sumerianos eles falavam que quem cedeu tecnologia, muita informação, quem veio para cá, quem se misturou com a nossa civilização. Lembra da aula passada que inclusive na Bíblia, né, a questão dos Néfilins e tal? A gente vai ver nas próximas aulas, inclusive na questão mitológica, que praticamente todas as mitologias do planeta estão se baseando nessa galera aí, velho. Nos sumerianos. E dentro do conto sumerianos, eles mostram o seguinte, que uma equipe, isso, gente, existem diversos livros ou documentários para falar um pouco com maior detalhe esse conto sumeriano. Mas a grosso modo, dentro do meu entendimento, uma equipe, vamos chamar de militares, saiu desse planeta para pegar ouro, tá? E foi Anu, não sei quem, pai e filiação, uma hierarquia veio aqui e começou a explorar. E disse que eles exploravam o tempo, aí saíam e depois voltavam, sempre em momentos que Nibiru estava mais próximo do nosso sistema solar para favorecer as viagens deles, tá? E aí com isso tinha tempo que eles estavam aqui e depois retornavam. E embora retornavam. E numa dessas, tá? Veio a galera toda e inclusive vieram 2 filhos do tal do Anu, salvo engano o nome Anu. Né, do chefão, que é o Enki e o Enlil, tá? E aí, vamos aqui organizar essa busca aqui, essa mineração. E aí sempre rolam as tretas, né, velho? Sempre tem a galera que é de boa da galáxia, vamos explorar aqui, mas não vamos se intrometer, vamos aqui não interferir, não vamos matar os animais, vamos pegar o que a gente precisa, vamos manter o equilíbrio. Os outros vêm de lá o quê? Que, rapaz, a gente precisa levar, arregaça tudo, vamos levar o que a gente quer. E rola sempre divergências em qualquer grupo. E é sempre mostrada essa coisa dessa hierarquia, tá? Como aí embaixo na esquerda está a questão de um desenho de uma pirâmide e eles povos muito maiores, muito altos. E tem um detalhezinho aí embaixo. É o que, tanto como tem escrito, ó, tanto como os sumerianos, como os gregos e como os egípcios, eles falam sobre a criação do homem. Na aula passada a gente veio falando sobre isso e os sumerianos falaram o seguinte, olha, o homem foi criado a partir dessa galera aí. Essa galera aí pegou o DNA da raça que já existia, ou seja, do humano primitivo, fizeram uma mutação genética aí e criaram espécimes novos. Poderíamos até chamar de Adão e Eva, né? O primeiro casal Dolly criado, e começaram a trabalhar em cima dessa nova linhagem, desse experimento genético. E engraçado que isso é recontado de uma maneira muito semelhante. Olha aí a imagem dos sumerianos. Um grandão com um humano, né, pequeno no colo. Aí embaixo tem Prometeus e Atenas criando o primeiro homem, ó, no colo também. E o Egito fazendo a mesma coisa. Os deuses aí criando o homem, quase no colo, né, pequenininho. Então é muito interessante como certas informações são repetidas. Aí e aqui na direita tem a questão da criação das pirâmides. No Egito, quando é questionado sobre quem construiu as pirâmides, os egípcios eles não escreveram como foi construída, nós fizemos, fui eu que fiz, não. Eles falavam que, rapaz, isso aí é com os deuses do sol. Né? Enquanto lá, os sumerianos falavam, rapaz, aí falei com os deuses do céu, com os Anunnaki, aqueles vieram do céu, os egípcios falaram, rapaz, tem certas coisas aqui que não foi bem a gente não, fale com os deuses do sol. Né? Então, é uma possibilidade que as pirâmides, por sua tecnologia, que a gente ainda vai falar sobre ela, sobre sua construção em outros momentos, é algo muito avançado, que até hoje
desculpa, o ser humano tenta entender como elas foram construídas, tá? E aí em cima, sobre essa questão ainda dos deuses astronautas, nesse período Ubaide, ou seja, é um período pré-sumeriano. Essas imagens de uma máscara e de algumas estatuetas ainda no Iraque são de poucas relíquias ou artefatos arqueológicos encontrados que é considerado serem de povos anteriores aos sumerianos, que praticamente não há muito registro nem vestígio. Os sumerianos hoje são considerados praticamente a primeira sociedade estruturada, né, e por sinal muito bem estruturada do planeta. Antigamente era considerado povos nômades e acabou. E o interessante foram essas estatuetas, essas máscaras encontradas. Eu, particularmente, aí uma coisa pessoal, tem algo que me chama muita atenção nessa máscara aí, nessa figura do meio mais para a esquerda, porque foi o seguinte, eu não conhecia esse desenho, tá? Eu passei a conhecer essas imagens, e esse período Ubaide, e uma região lá do Iraque que foi feita essa pesquisa arqueológica, depois de um sonho. Eu já contei isso num vídeo lá do canal Ciência Mesalista, mas dentro de um sonho, eu abri a porta de minha casa, vou contar aqui para vocês, e tinha um cidadão em pé. Um olho retangular inclinado, a cabeça parecia um losango comprida, com a frente um pouco mais para frente, assim, esse meio. Tinha um negócio verde aqui assim na testa, umas ombreiras e um detalhe das roupas, parecia uma armadura, mas deixava os braços de fora e as pernas, parecia tipo uns cavaleiros do Zodíaco, só que a pele era branca, uma branca levemente acinzentada, mas mais para branco, muito alto, uns 2,5 metros de altura, né, meio musculoso assim, mais magro, e os detalhes eram roxos e brancos, nessa armadura Cavaleiro do Zodíaco lá, em pé. No sonho eu abri a porta de noite, estava tudo escuro, quando dava uma trovoada, trovoada não, relampejava, eu via esse ser assim lá de fora da minha porta, nítido, né? Aí eu, corajoso, pá, fechava a porta, isso no sonho. E eu fiquei com aquela cena na cabeça. Aí no sonho ainda eu abri a porta. Nisso apareceu um cara. Para quem assistiu Uma Noite no Museu parte 2, era aquele egípcio novo. E muito parecido. Apareceu um cara com uma vestimenta parecendo egípcia. Acho que egípcia, talvez sumeriana. Existem até relatos que são muito parecidos a algumas vestimentas. Ele abriu a porta. Quando abriu a porta de novo, ele botou a mãozinha e falou assim, não tenha medo. E aí eu acordei. E aí eu fiquei, rapaz, muito nítida a visão tenho desse cidadão. Aí eu falei, vou pesquisar, velho, essa zorra desse sonho louco, se tem alguma coisa na internet. Comecei a pesquisar. Aí eu botei de tudo, extraterrestre, e não sei o que mais lá, é uma porrada de coisa. Aí você acha cenas até que você não quer ver. E no Google, quando você tira o filtro, até mulher pelada aparece se você botar extraterrestre. É uma loucura. Aí, sem querer, sei lá em que página eu já tava, eu vi essa cena só dessa máscara. Cara, eu me arrepiei todo, eu falei... Peraí, o que é isso aí? Cliquei. É um site inglês, aí começou a falar, tal. Achei umas matérias de uns 2 ou 3 sites falando um pouco sobre essas escavações, mostrou a região, tal, e essa máscara, e muito ligado lá a representação sobre criaturas de traços répteis, etc. Tal. E quando eu vi essa máscara aí que vocês estão vendo na esquerda, gente, eu achei incrível que é o seguinte, eu tô falando, não quero que vocês acreditem não, certo? Mas eu não tinha nada para fazer eu sonhar com isso. E eu não sonhei parecido, eu sonhei igual. Eu falei, cara, como é que eu sonho com uma coisa que eu nunca vi? Mas enfim, fica só um relato aí, não quero que acreditem em mim, mas algo me chamou a atenção. Eu falei, opa, ou seja, é uma galera, ó, que tá aqui, já conhece aqui das antigas, sumeriano é coisa nova. Então, isso abriu a minha mente para uma grande possibilidade que essa questão da teoria da conspiração, que a galera rejeita logo dos deuses astronautas, é muito plausível e responde muito mais do que muita coisa, tá? Então vamos dar sequência na próxima aula, tá ficando interessante. Então, o que foi o estímulo aqui de falar sobre os sumerianos? É preparar um pouco sobre uma ideia da nossa sociedade, da nossa história, que vocês precisam ter na mente de vocês como uma grande possibilidade de que não estamos sozinhos no planeta Terra, não somos desconhecidos por todos os demais que, por sinal, possam existir aí no universo, tá? E muito pelo contrário, existem muitos vestígios, muitos indícios e muitas evidências, até diria, de que já fomos visitados no passado e provavelmente não deixamos de receber essas visitas. Talvez não de uma forma tão ostensiva, talvez até seguindo uma ideia sumeriana de que certas órbitas
favorecem a chegada de certas civilizações. Mas enfim, isso aí é uma outra história. Mas queria falar um pouco nessa aula aqui sobre os sumerianos. Assistam o vídeo lá que eu recomendei, que vou mostrar quantas coisas os sumerianos inventaram e colocaram isso como autoria dos povos do céu. E a questão é por que a gente não estuda isso nas escolas, né? Por que essas possibilidades não são cogitadas? Não são porque vão se basear dentro da metodologia científica, onde para eles não há evidência nenhuma sobre a existência de vida extraterrestre, então não é aceito. Então vocês vão ver que os sumerianos inventaram a roda, inventaram a escrita cuneiforme, que são muito antigos e que formaram base para culturas ali do Oriente Médio. Acabou, não muito mais do que isso, tá? Então já é um treinamento para vocês verem que existe, e aí vocês vão entrar mesmo muito mais na parte da conspiração, na parte da história oculta, e aí é sempre um terreno que exige uma maior cautela, tá? Mas vocês vão ver que fazem muita coerência, tem muita história, muita mitologia, que faz muita coerência para uma possibilidade que a gente vê aí cada vez mais palpável, tá? Então as próximas aulas vão ser interessantes, vamos continuar esses assuntos. Os sumerianos mereciam destaque, então eu queria levantar sobre a importância de vocês estudarem eles, mas vamos ver agora diversas coisas que a gente vai começar a olhar o nosso passado, gente, de uma forma completamente diferente. Eu acredito que a gente vai ter que dar uma sacudida de poeira no nosso passado e ver que talvez ele esteja completamente equivocado, tá? Então é isso, gente. Valeu, espero que tenham gostado dessa breve aula e a gente se fala daqui a pouquinho, hein? Já tô ficando rouco, mas vou tentar levar aqui mais pra frente. Abraço, gente. Valeu, tchau, tchau.